Imagine uma ovelha encurralada contra uma cerca, enquanto um lobo furtivamente se aproxima. Dois homens, trajados como pastores de ovelhas e portando cajados, estão a uma certa distância da ovelha, um de um lado e o outro do outro. Ao ouvirem o uivo do predador, um deles se aproxima, colocando-se exatamente entre a ovelha e o lobo, com o seu cajado em riste para, mesmo tendo sido usado muitas vezes como instrumento de salvação para o seu rebanho, agora ser usado como uma arma, enquanto o outro homem foge, como se a sua vida dependesse disso. Você consegue imaginar? Você, ovelha, confiaria sua vida ao homem que fugiu do perigo? Ou aquele que, sem se importar se o predador é uma cobra, um lobo, um urso ou um leão, não teme enfrentá-lo, mesmo que seja ferido e sangre por você? Jesus, ele não é um conceito, ele é o bom pastor que já provou o seu amor pelas suas ovelhas, sendo ferido na cruz no Calvário para protegê-las do predador que anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, conforme o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, no capítulo de número 5 e versículo de número 8. E também para blindar o seu rebanho contra o poder do mundo, das trevas e do pecado. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Oséias das Virgens e hoje vamos trilhar as veredas do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João. Alertas a cada passo de aprendizado e reconhecimento da verdadeira identidade do sumo pastor, Jesus. E também sabermos se realmente estamos sendo apacentados por pastores comissionados por ele ou se tem mercenário, ladrão ou lobo devorador apacentando a gente. Hoje vamos descobrir porque Jesus é a porta e o pastor verdadeiro do rebanho. E qual é a diferença entre ele e os falsos pastores e também qual o plano dele para nossa proteção. Saber se o aprisco do rebanho do qual fazemos parte está sendo um local de proteção ou uma armadilha. Aprender como identificar a voz do bom pastor em meio aos ruídos do mundo espiritual e também ruídos do mundo físico, Que tem muitos querendo se passar por mundo espiritual. Nos conscientizar do real perigo dos lobos disfarçados infiltrados no rebanho e expor as táticas dos mercenários, falsos pastores e dos charlatões, que são falsos profetas. Prepare-se, esta não é apenas uma aula, é um chamado narrado em forma de história, cujos personagens são o bom pastor, os pastores comissionados por ele, as ovelhas do rebanho, os mercenários e os lobos vorazes, esses dois últimos sempre disfarçados de ovelhas ou de pastores. Será que conhecemos a voz do bom pastor para podermos segui-lo sob a orientação dos pastores que ele comissionou? Ou estamos sendo explorados por mercenários e consumidos por lobos vorazes? Infelizmente, segundo dados de uma pesquisa, mais de 70% dos cristãos não sabem diferenciar a voz de Deus da voz de um impostor. Estão ouvindo mercenários e charlatões disfarçados de pastores e profetas. Não ouvem o bom pastor e nem os pastores que ele comissionou para nos apacentar até que ele volte. Isso explica tanta gente decepcionada com sua fé e outras tantas cuja fé foi roubada. Mas hoje você vai descobrir como escapar dessa estatística. Cuidado! O predador está rondando a sua fé nesse exato momento e ele não vem como monstro com uma seta na ponta do rabo, com chifres, soltando fogo e enxofre pelas ventas, mas vem disfarçado como anjo de luz, como o apóstolo Paulo afirmou lá em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Espere aí, não sai ainda. O que vem a seguir pode salvar a tua vida e a tua fé. Introdução. Hoje estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando Jesus como o bom pastor que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos a porta das ovelhas e o aprisco das ovelhas. Diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário para reconhecer a voz
do verdadeiro pastor. O capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João é um manual de sobrevivência espiritual. Jesus, o bom pastor, não é um líder distante. Ele é o pastor que nunca foge, nunca mente e nunca te troca por nada neste mundo. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, não foge do lobo, ele o enfrenta e sempre protege o seu rebanho. E mais, ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas, além de ser a única porta que também expõe os ladrões que pulam o muro e os mercenários que fogem ao primeiro uivo do lobo. E o lobo, que disfarçados de ovelhas estão dentro das igrejas, e esta lição vai provar isto. É certo que o bom pastor comissionou muitos pastores, mas os mercenários se infiltraram entre eles. Como reconhecê-los? São aqueles que usam o rebanho em benefício próprio, abandonando as ovelhas ao primeiro sinal do perigo. Os fariseus da época de Jesus, que estudamos na lição passada, eram mercenários, exploravam o rebanho. E hoje, quem são eles? São os líderes que trocam o evangelho por shows, manipulação e ganância. Mas as ovelhas que fazem parte do verdadeiro rebanho de Cristo não são presas fáceis. E o aprisco? O aprisco é a igreja verdadeira. Não é um negócio, é um lugar de segurança onde o bom pastor conhece você pelo nome. Você pertence ao rebanho do bom pastor? Ou a um sistema religioso onde você só é visto como mais um voto e fornecedor de recursos financeiros? E a pergunta, por que isso importa hoje? Porque muitos estão seguindo vozes erradas. Pastores celebridades, lobos em peles de ovelha, mercenários que vendem fé como se fossem produto. Mas como podemos discernir isso? Jesus responde, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você conhece a voz dele? Alerta de perigo espiritual. O lobo não ataca de frente. Ele se disfarça de ovelha, de pastor e de bênção. E quem é seu alvo? Você. Mas hoje, o bom pastor vai te armar contra ele. Isso não é uma teoria. É um alerta para a sua vida espiritual. Você tem ouvido a voz do bom pastor? Não? Então quem está falando ao teu ouvido? Quem está te dando orientação por onde caminhar? Quem está te levando para pastar? Ou quem está te apacentando? Quem está te levando para tomar água? Ou quem está te conduzindo a águas tranquilas? Como disse o salmista lá no Salmo de número 23. Quem? Será que a falta de tranquilidade nas águas que você toma, ou a falta de qualidade no pasto com o qual você tem se alimentado espiritualmente, não é por não estar seguindo o bom pastor? Pense nisso. Primeiro tópico, Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro subtópico, o contexto. No capítulo 9, Jesus conversou com os fariseus que tentavam encontrar um ponto de discórdia para acusá-lo, após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga. No capítulo 10, Jesus, com a parábola do pastor e das ovelhas, caracterizou os religiosos como falsos pastores e como mercenários, relacionando estes falsos pastores com a profecia de Ezequiel 34, 1 a 10. A cura do cego que Jesus efetuou lá em João 9 gerou um ensinamento a ser destacado. Era crendice popular na região e na época que a cegueira congênita era castigo de Deus devido a pecados. E os discípulos perguntaram a Jesus, Rabi, quem pecou, este ou seus pais para que ele nascesse cego? Isso está lá em João 9 e 2. E Jesus respondeu, nem ele e nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Versículo 3. Jesus curou um cego que era muito conhecido na sua região e por isso os líderes religiosos o expulsaram. Por quê? Porque eram espiritualmente cegos e a luz incomoda as trevas, mesmo que estas trevas sejam institucionalizadas e travestidas de luz, conforme João 9, 40 e 41. O próprio Jesus os denuncia como mercenários em João 10. Uma realidade nua e crua dos mercenários é que se o deles estiver garantido e o seu poder consolidado, azar do rebanho estar faminto, sedento ou enfermo. A parábola do bom pastor é um golpe nos líderes corruptos igual
Deus já tinha dito através de Ezequiel lá no capítulo 34. Quantos cegos espirituais, por serem líderes religiosos, ainda estão expulsando os que verdadeiramente creem em Cristo? Será? Segundo subtópico, eu sou a porta. Nos primeiros versículos de João 10, Jesus afirma: quem passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, e quem utiliza outros caminhos são ladrões e salteadores. As ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Jesus afirma: eu sou a porta, em João 10:7, e eu sou o bom pastor, em João 10:11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos que não cuidam, protegem ou orientam o rebanho de Deus. Jesus não disse: eu sou uma porta. Não, ele disse: eu sou a porta. Ele é o único acesso ao Pai, conforme João 10:7 e Hebreus 4:14-16. Jesus não é uma sugestão espiritual. Ele é a única saída que existe para quem quer verdadeiramente ter a salvação. Alguém pode pensar: todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus é o único caminho que leva a Deus, é a única porta que leva ao céu. Esta afirmação de Jesus anula todos os atalhos espirituais, religiões, autoajuda. Só há um caminho, somente Ele. Quem tenta pular o muro é ladrão, é heresia, é autoajuda disfarçada de evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é o pastor verdadeiro. Hoje muitos entram por portas falsas: prosperidade sem cruz, moralismo sem graça, e quem não ouve a voz do bom pastor cai nessas armadilhas. Mas como eu posso identificar um ladrão disfarçado de pastor? Você tem entrado pela porta que é Jesus ou tem encontrado brechas perigosas? Cuidado! Igrejas que oferecem caminhos alternativos estão vendendo atalhos, mas não para o céu, para o abismo. Terceiro subtópico, a mensagem da porta. O significado de eu sou a porta é bastante claro. Existe um caminho exclusivo para o reino de Deus: a fé em Jesus Cristo. Jesus é a porta que permite nosso acesso ao Pai com ousadia e confiança. Relacionamento com Deus só crendo em Jesus e vivendo seus ensinamentos. Jesus é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Jesus não quer admiradores religiosos ou seguidores. Não, ele quer filhos. Ele é a porta viva, relacional e sempre presente. Crer não é apenas aceitar um dogma, é seguir uma voz. Jesus, a porta, é o fim de toda a religiosidade sem propósito e o início de uma nova vida, com Ele como exemplo e uma vida ligada diretamente com o Pai. A tua fé passa pela porta ou pela opinião de terceiros ou por teologias infundadas? Cuidado! Se você não consegue distinguir a voz do bom pastor da voz do mercenário, você pode estar em perigo. Segundo tópico, o aprisco das ovelhas. Primeiro subtópico, parábola ou alegoria. O versículo 6 indica que é uma parábola, narrativa breve que ensina através de alegoria. Jesus comunicava suas lições utilizando parábolas. Assim, as figuras do pastor e das ovelhas ilustram o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. João 10:6 diz que os fariseus não entenderam a parábola. Jesus não contava historinhas, ele trazia mensagens celestiais camufladas, numa linguagem cifrada, revelando verdades profundas apenas aos que faziam parte do aprisco do bom pastor e têm seus ouvidos espirituais desobstruídos. O bom pastor e as ovelhas não são apenas símbolos bonitinhos, são uma urgência profética sobre a igreja verdadeira, o comportamento e a relação entre os cristãos e Cristo. Isso não é uma lição de escola dominical, é um alerta sobre falsos pastores, pois Jesus não estava ensinando, ele estava expondo a forma como a religiosidade pode distorcer o evangelho. A alegoria do pastor e do rebanho era uma denúncia disfarçada. Ezequiel 34 se cumpria ali. Será
que você está decifrando os códigos do reino celestial? Ou está ouvindo só historinhas e fábulas que alguém está contando para você ir passando o seu tempo achando que está tendo um relacionamento com Cristo? Segundo subtópico, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas era uma edificação de pedras com apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas entravam ao entardecer, conforme João 10:1. Eram cuidadas pelo porteiro ou pastor, que postado à entrada do abrigo, assegurava a proteção delas. Essa era uma atividade pastoril dos judeus por várias gerações, simbolizando a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. E atualmente simboliza o vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor, segundo 1 de Pedro 5:4. O aprisco não é uma instituição exclusiva, no sentido original da palavra latina, exclusivos, do verbo excludere, origem do nosso verbo excluir, ou um clube de santos onde as ovelhas feridas e com a lã cheia de carrapicho não podem entrar e são expulsas ou tratadas como intrusas. Também não é uma prisão de onde as ovelhas não podem sair em hipótese alguma. É um lugar de proteção em Cristo, um lugar cercado de pedras, ou seja, as firmes doutrinas bíblicas e apostólicas, conforme Mateus 16:18. Uma só porta, que é Jesus, e um vigilante que não dorme em hipótese alguma, o Espírito Santo. O aprisco original, pedras cercando uma porta, e era sinônimo de proteção. E os apriscos modernos? Certos apriscos têm palco, jogo de luzes, artistas gospel, seguranças. E o sumo pastor? Onde foi que colocaram? Uma pergunta, o que o aprisco representava? Sua igreja é um aprisco seguro contra os lobos ou uma jaula de tradições? Apacenta ovelhas ou entretém plateias? Terceiro subtópico, um lugar de proteção. O aprisco simboliza um espaço de proteção, defendido pelo pastor do rebanho, disposto a sacrificar-se, conforme João 10:11. Não há outro lugar tão seguro, vigiado e protegido pelo sumo pastor. Seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente no Calvário, João 19:30. As afirmações "Eu sou a porta", no versículo 9, e "Eu sou o bom pastor", no versículo 11, expressam o cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, conforme Colossenses 1:24. Jesus é a porta, que além de dar acesso, é a barreira de proteção que protege com seu próprio corpo. Ele se faz escudo contra os lobos. Sua cruz não foi apenas estética, foi estratégica. Não nos protege com palavras vazias, mas nos protegeu com seu próprio sangue. O cuidado pastoral é diferente de um discurso motivacional, é morrer pelas ovelhas. Hoje nós vemos muitos em redes sociais falando de autoproteção espiritual, mas ovelha não se defende. O pastor é que é seu escudo, e ele já provou isso na cruz. A proteção divina é diferente do positivismo gospel, declare e acontecerá. Não, a proteção divina é assim, peça, que se for da vontade do Senhor nosso Deus, Ele nos dará. Mas como Jesus protege o seu rebanho? O que torna o aprisco tão seguro? E depois disso eu te pergunto, o que é mais confiável? Estratégias humanas ou ter o bom pastor como pastor? Você se sente seguro no aprisco dele ou está à mercê dos lobos? Se o seu aprisco não tem Cristo como porta, sinto muito, mas você está no deserto, exposto aos ataques dos lobos e de todos os outros predadores. Terceiro tópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Primeiro subtópico, o bom pastor. No versículo 11, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O ladrão, do versículo 10, vem para roubar, matar e destruir. O bom pastor oferece vida com abundância, na perspectiva eterna celestial da salvação e na dimensão virtuosa da santidade enquanto vive no mundo, conforme João 20:31 e Romanos 8:29.
Ninguém pode defender as ovelhas como o sumo pastor. Jesus é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra a vida verdadeira. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Apesar de ter comissionado inúmeros pastores, ele não terceiriza o cuidado. Ele está sempre cuidando e se entrega pelo rebanho. Enquanto líderes religiosos cobram por reconhecimento de autoridade espiritual, como se fossem mediadores entre Deus e os homens, Jesus demonstrou não somente sua autoridade espiritual, mas também sua autenticidade pastoral, vertendo cada gota do seu sangue crucificado lá no Calvário. Os líderes religiosos atuais exigem lealdade e exclusividade. E Jesus fez por merecer não apenas nossa lealdade, mas também toda a nossa dedicação e rendição, dando sua vida e com isso pagando o preço da nossa redenção. Exclusividade? Quem mais foi crucificado por nós? Então, nem nos cabe discutir isso aqui. Essa é a diferença entre o Salvador, nosso sumo pastor, e líderes religiosos cujo comportamento se assemelha mais aos fariseus, aos lobos, aos ladrões, aos mercenários, do que ao nosso mestre, o bom pastor. João 10:4 explicita que as ovelhas seguem seu pastor. Daí temos dois ensinamentos para hoje. Primeiro, nós pastores estamos sendo exemplo a ser seguidos pelas ovelhas do rebanho que o sumo pastor nos comissionou a apacentar? Segundo, existem muitos autodenominados pastores por aí, mas se as ovelhas o seguirem, vão se perder em espinhais, em abismos, em valados, em charcos, em lamaçais, em pântanos, correntezas e assim por diante. Alerta, cuidado com os falsos pastores. O que faz Jesus ser o bom pastor? Você, pastor, está seguindo o exemplo de Jesus ou de outros líderes que têm feito sucesso nos dias atuais? Nenhum mercenário teria coragem de morrer por você. E Jesus? Jesus morreu. Jesus morreu por nós. Segundo subtópico, o mercenário. O versículo 12 apresenta o mercenário. Ao contrário do bom pastor, o mercenário foge diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não tem zelo nem cuidado por elas. É simbolizado como ladrão e bandido. Enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Não constrói, destrói. Abandona as ovelhas à sua própria sorte. O mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, semeadores de divisões entre o povo de Deus. O mercenário não é um líder que está em crise, é um oportunista interessado apenas no que o rebanho pode lhe proporcionar. Não é assim por erro, é por escolha. Sua dedicação é ao proveito próprio, não ao cuidado do rebanho. Ele foge quando o lobo aparece, porque não se importa com o rebanho, e o lobo é o seu concorrente. Por quê? Porque também só quer se aproveitar das ovelhas para se alimentar. Quais são os sinais para eu reconhecer um mercenário moderno querendo se passar por pastor do rebanho do Senhor? Ele se apropria do rebanho do Senhor, dizendo, minhas ovelhas. Eles chegam ao ponto de venderem igrejas com porteira fechada. Trocam de ministério somente por oportunidades financeiramente atraentes. Eles priorizam números e cifras, não vidas resgatadas e transformadas. Não cuidam das ovelhas feridas, porque essas não dão lã. Troca o evangelho por entretenimento. Ao invés de apacentar o rebanho com doutrinas bíblicas, oferecem fábulas, heresias e charlatanices para entreter o rebanho com o argumento de que a casa tem que estar cheia, mesmo sabendo que com isso está cumprindo planos do inimigo das nossas almas e afastando as ovelhas do propósito do nosso Deus. Quando aparece uma crise, ele some, não quer nem saber. A crise, o rebanho que enfrente. Terceiro subtópico, lobos vorazes versus o bom pastor. Os lobos atacam as ovelhas quando o mercenário não está atento. O mercenário foge das suas responsabilidades. Não por acaso, o apóstolo Paulo descreve os lobos vorazes
como sendo os falsos mestres com suas doutrinas enganosas que comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo as ovelhas desatentas, conforme Atos 20, 29 e 30. Eles têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. O perigo do lobo não está em ele ser um ateu, está em citar versículos bíblicos enquanto destrói a fé dos incautos. O lobo não ataca onde o sumo pastor está presente. Ele entra quando o mercenário deixa a porta aberta. Lobos modernos são os falsos mestres que se infiltram e devoram com heresias que são doces aos ouvidos desavisados, mas que trazem um prejuízo espiritual imenso, conforme Atos 20, 29 e 30. Eles ensinam heresias, conforme Paulo disse em 2 aos Coríntios 2 e 17. Ensinam heresias, substituindo o evangelho da cruz por autoajuda, conforme 2 aos Coríntios 2 e 17. Criam divisões, cultivando o culto à sua personalidade, conforme Tito 3 e 10. Ensinam a teologia da troca. Eles apresentam Deus como sendo um garçom que serve àqueles que fazem a vontade do mercenário. Transformam igrejas em impérios pessoais e hereditários. Lobos não uivam, não rosnam e não ameaçam morder. Eles usam versículos bíblicos fora de contexto. A tua igreja está protegida ou já foi invadida? Mais uma pergunta: o teu líder se parece com Jesus? Se não, não é um comissionado por ele. Que tipo de líder espiritual você está seguindo? Um mercenário? Um lobo? Um ladrão? Um salteador? Enquanto o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e as conhece pelos nomes, os mercenários atuais vendem símbolos de espiritualidade falsificada e chegam ao cúmulo de excluírem ovelhas que não contribuem com o rebanho. Mas é a verdade. Conclusão: Jesus afirmou que suas ovelhas conhecem sua voz seguindo-a. Aqueles que pertencem ao rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. João 10 e 27. A questão não é se ele está falando, a questão é: você ainda consegue ouvir? Jesus não deixou essa história em aberto. Ou você é protegido pelo sumo pastor, ou está sendo explorado por mercenários e lobos. E aí, o que nós vamos fazer? Jesus é a porta, entrada para o aprisco seguro. Jesus é o pastor, amor que protege, provado lá na cruz. Jesus é o sumo pastor. Em breve, os pastores comissionados deverão prestar conta do seu cuidado do rebanho, conforme Pedro afirmou em sua primeira epístola, no capítulo 5 e versículo 4. Se você reconheceu a voz dele hoje, não volte para o aprisco errado, porque os lobos estão rondando e estão prontos para te devorar. Se você está ouvindo vozes que não é a voz do sumo pastor, venha fazer parte do rebanho do Senhor, do qual nós fazemos parte. Aí você me pergunta: como que eu faço? A voz do Senhor está explicitada em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Qualquer lugar que se prega a Bíblia Sagrada, o conteúdo dela da forma que ela é, sem invencionices, sem adaptações, sem modernizações, simplesmente o que a Bíblia ensina, aí está tendo a voz do sumo pastor. E aonde a Bíblia é mudada para que, sem ter responsabilidades, sem ter deveres, as pessoas passem a ter somente direitos, isso é voz de mercenário. Isso é lobo querendo enganar para poder te devorar. E mais, isso são pessoas que estão fazendo você perder o seu precioso tempo aqui na terra e, por fim, se perder na eternidade. Tenha cuidado, esteja com os ouvidos atentos à voz do sumo pastor, porque ele está te chamando. Ele chama. Reconheça a voz dele e faça parte do rebanho dele. Não se deixe enganar por qualquer um, porque existem muitos que estão tentando
falar como se fosse o sumo pastor. Se nesta aula você ouviu a voz do bom pastor, curta agora. Isso vai dizer para a plataforma que esse conteúdo importa. Também inscreva-se. Não seja alimentado por mercenários digitais. Compartilhe com ao menos 3 pessoas e a salve do ataque dos lobos. E também deixe lá nos comentários: eu sigo as orientações do bom pastor, para mostrar que você chegou até o final dessa aula. Deus te abençoe. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui novamente com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus.